falar do taping nas cicatrizes. Algumas de vocês me perguntaram sobre isso, então eu fiz questão de falar um pouco para vocês sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala de cicatriz, a gente tem que diferenciar a cicatriz de processo de cicatrização. E aí a cicatriz, ela passa por um processo de cicatrização, um reparo tecidual. Nós vamos ter aí a formação de uma cicatriz que pode ser classificada em vários tipos. Então a gente tem a cicatriz normotrófica, hipertrófica, hipotrófica, queloidiana e abrida. São os 5 tipos de cicatriz. O que acontece, o que ocorre? A maior parte das nossas pacientes não está preparada para a cicatriz. Então, o que ela faz? Ela vê aquela cicatriz que ficou da cirurgia plástica, mesmo que seja uma cicatriz normotrófica, e ela entra em desespero. Ela quer alguma coisa para aquela cicatriz. Mas a gente precisa entender que a cicatriz normotrófica não tem o que ser feito. O nome já diz, é normotrófica, de normal, ou seja, foi a melhor cicatriz que aquele corpo poderia fazer. Então ali nós não vamos ter o que mexer. A grande questão é que nós teremos as cicatrizes hipotróficas, hipertróficas e queloidianas. E aí sim nós vamos ter algumas intervenções que vão auxiliar, vejam bem o que eu estou falando, a melhorar a aparência dessas cicatrizes. Mas onde está o problema? Entender que, por exemplo, a cicatriz hipertrófica, ela vai se alterar ao longo de até 2-3 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o trabalho que a gente vai fazer para que a gente não piore essa situação. Bom, a grande pergunta e a grande questão que eu tenho visto todos os dias e que tem me preocupado muito como um profissional que estuda o taping como uma ferramenta a mais dentro da estética, porque eu hoje estou profissional do taping, mas eu tenho aí 29 anos de carreira, que eu trabalhei com eletroterapia e que trabalhei com outras áreas da estética. Eu não sou uma professora exclusivamente de taping, né? E fora minha carreira de dentro da educação física. E aí o que a gente tem? A gente tem que ver que a estética, ela tem caído numa coisa muito grave, que é transformar os pacientes em amostra de experimento. O que é isso? É fazer intervenções nos pacientes sem que a gente tenha nada de estudo, na base do achismo. Então eu transformo o meu paciente num experimento. E essa não é a ideia de um profissional da estética. A gente deveria estar aplicando nos nossos pacientes técnicas e estratégias que a gente já tem conhecimento, ou que a gente tenha uma analogia dentro dos artigos para que a gente possa fazer. Então, o que a gente vê? A gente vê profissionais colocando taping num tecido que está ainda em cicatrização, muitas vezes um tecido que está com pontos, no lugar de um curativo com micropore, e a gente não tem nada, absolutamente nada descrito sobre que tipo de lesão nós podemos causar através da ação química da cola química do tape. Então esse é um primeiro problema. Nós não temos nada que nos diga que aquela cola não vai provocar até mesmo uma alteração maligna naquela célula recém-formada de uma cicatriz ou que está em formação. Então aqui a gente já tem um grande perigo.